Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e galera, como vocês viram aí na thumb, né? Hoje eu tô trazendo um super tutorial avançado, claro, do trio monstro lá do One Piece, né? Que é o Zoro, o Luffy e o Sanji. Olha só como tá bacana esse desenho, tá muito sensacional. Lembrando que esse desenho aqui, ele é um fanart que eu montei justamente para poder ensinar você a fazer ele, tá? Então é um tutorialzão super completo. O vídeo pode ter ficado um pouco extenso, mas tem várias dicas, várias coisas bacanas que você tem que ver para poder aperfeiçoar também, certo? Ele ficou muito grande, então eu tive que dividir em duas partes. A parte de coloração vai estar no primeiro comentário fixado. É só você ir lá nos comentários que você vai ver e vai poder fazer essa coloração incrível também. Então, mano, você sabe, esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Deixa um gostei nele aí, cara. Vá, por caridade, deixa um likezinho aí, beleza? E espero que você curta aí o processo do desenho. Me marca lá no meu novo Instagram, Gilmar Marcel Up, tá? Que eu quero ver o seu desenho aí. Então vamos lá para o nosso super tutorial. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E vamos lá, moçada, começar aqui o nosso desenho, mas antes disso eu vou deixar aqui para vocês, né, ó, a folha que eu tô usando é uma folha tamanho A4, aquela folha comum, tá? E aqui eu vou deixar todas as medidas para poder fazer as marcações, certo? Eu não quis deixar gravado só para não perder muito tempo no vídeo, tá? Então tá aí a foto para vocês. Vocês fazem essa demarcação com todas essas medidas, tá tudo certinho aí. E agora vamos lá para o nosso desenho. Bom, e para começar a desenhar aqui, né, vamos começar fazendo círculos, tá? Vamos começar demarcando onde vai ficar cada personagem. Eu vou começar aqui com esse círculo na parte central, tá? Ele tem quase 6 centímetros, tá? Então você pode olhar aí certinho. Se quiser fazer com 6 centímetros, fica legal também, tá? Ou você faz aí com 5,8 centímetros, que é o tamanho do círculo que eu tô fazendo o meu, beleza? Aqui no caso, como eu demarquei 5,8, eu vou demarcar 5,8 em cada um dos outros círculos que eu fizer. Lembrando que não precisa ficar totalmente redondinho, todo certinho, tá? O círculo ele é só uma demarcação. Então nós vamos marcar esses três, beleza? Um vai ser para cada personagem. Bom, agora que a gente já tem os círculos demarcados, vamos começar aqui com o desenho do Luffy, tá? E para começar o desenho do Luffy, né, como a gente já tem essa base do círculo aqui, nós vamos fazer divisas por ele, certo? Aqui é basicamente tudo que a gente vai fazer nos outros personagens também. Mas é bom que a gente faça essa divisa aqui, ó, duas em horizontal e uma em vertical. Veja que as linhas em horizontal elas estão um pouquinho curvadas por causa do ângulo da cabeça do Luffy, tá? E já já a gente entende um pouco mais sobre essa parte do ângulo da cabeça dele, beleza? Antes disso, vamos começar aqui desenhando a base do nariz do Luffy, tá? O nariz dele é super simples de fazer. Aqui ele tá com um sorrisão, tá? E ele tá com a cabeça meio que um pouco levantada, certo? Então eu vou fazer o nariz bem próximo onde eu vou desenhar os olhos. Veja que ele vai ficar bem pelas linhas ali onde eu vou desenhar os olhos, tá? Demarcação do nariz feita, vamos agora para a parte seguinte, que é fazer justamente o desenho do olho. O Luffy está com os olhos fechados, vai ser o único personagem que está com os dois olhos fechados, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a demarcação do olho fechado, que é basicamente uma curvinha mesmo, deixando ela fina no início e na parte de trás a gente faz um pouquinho mais grossa, com duas divisas, digamos assim, para cílios, né? Juntamente com a parte que vai para a pálpebra, em cima e embaixo. Logo em seguida eu posso fazer até o destaque de sobrancelha do Luffy, que a sobrancelha dele é bem fininha, é só um tracinho mesmo, certo? Aqui agora eu vou passar uma técnica bem bacana. Você vai fazer uma demarcação nesse olho que você fez principalmente, né, o primeiro. Depois você demarca outra traço ali no centro, né, tipo dando um espaçamento mais ou menos da mesma distância do olho, tá? Você vai pegar como se marcasse no meio do olho ali a mesma distância, né, como se fosse um terceiro olho ali no meio, tá? E logo em seguida você pode já fazer o outro olho dele, que vai ficar muito bacana também, colocando os mesmos detalhes, né? Não tem muito o que se explicar aqui mais, porque a gente já fez um, a gente só está fazendo o outro agora ao contrário, tá? Só que dessa vez aqui ele é um pouquinho diferente na parte da sobrancelha, né? Que ela não é encostada com o traço do nariz, e também é ao lado da cicatriz do Luffy, né? Onde a gente vai fazer essa cicatriz dele, que é só um tracinho, né? E dois cortezinhos por ela.
Bom, aqui agora vamos fazer o sorrisão do Luffy e essa parte aqui a gente vai exagerar no sorriso mesmo, tá? Vamos fazer ele de um lado ao outro dos olhos, certo? A parte de cima e a parte de baixo eu vou até passar um pouquinho do círculo, tá? Veja que ele vai até avançar um pouquinho mais para fora do círculo, certo? E depois que eu faço toda essa basezinha do sorriso do Luffy, eu vou e demarco também a parte dos dentes, né? Que não é uma coisa difícil, é só um traço no meio. Eu não vou encostar nos cantos esse traço central, tá? Para deixar um destaque ainda melhor no desenho. E vou fazer as divisas. Fazer tipo duas divisas de um lado e do outro já tá bacana para os dentes do Luffy. Vamos desenhar o rosto dele, né? Como a gente desenhou o sorrisão, a parte do queixo não vai aparecer tanto, né? Então vou desenhar as laterais do rosto. Lembrando que as laterais vão descendo meio que afinando, né? Digamos assim, tá? Elas não descem reto, elas descem fechando em direção ao queixo. Depois a gente fecha a base do queixo e tá tranquilo, tá? Agora aqui vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a demarcar o cabelo do Luffy, tá? E para fazer esse cabelo dele, eu vou começando franja por franja, né? Eu vou começar com 3 franjas aqui nesse lado da cicatriz do Luffy, tá? E nesse outro lado, eu vou fazer também 3 franjas, só que de uma forma diferente. Eu vou fazer a primeira, que vai estar bem separada, né, da segunda, que vai estar lá embaixo do olho. E a terceira franja vai estar só a pontinha dela ali aparecendo e já fica bacana, tá? Depois que a gente termina a base da franja, vamos fazer as orelhas do Luffy, né? As orelhas dele é o seguinte, vai da base da boca, tá? Aqui eu comecei com um tracinho marcando no centro da boca, né? Até a parte de baixo ali, né? Da boca também, tá? Eu tô usando a própria boca do Luffy como uma demarcação para poder fazer a orelha dele. Só que tem um porém, cara. Depois que eu demarquei essas orelhas, que eu olhei certinho, eu percebi que elas ainda estavam pequenas, né? Elas não estavam num tamanho legal. Então eu vou apagar a base de cima delas, tá? Eu já tinha feito até tudo, ó, todos os tracinhos por dentro, né? Mas aí é tranquilo de fazer esses detalhes de dentro da orelha do Luffy. E eu vou só aumentar o tamanho dela, tá? Ao invés de ficar ali na altura dos dentes no centro, ela vai ficar quase na altura dos dentes da parte de cima, certo? Assim eu consegui uma proporção melhor para as orelhas do Luffy, tá? Então lembrando que você tem que fazer os detalhes de dentro também, né? Todas as divisazinhas, que é bem básico de fazer também, beleza? Bom, agora aqui eu posso fechar a base do cabelo do Luffy, que é super simples também. Vou começar com esse lado dele aqui, tá? Vou colocando 2 mechas aqui voltadas para baixo. E depois as mechas elas vão variando, né? Uma vai curvar para cima, outra vai curvar para baixo. Veja que eu sempre vou variando essas mechas para deixar um destaque muito bacana no Luffy, tá? Desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa, só que desse outro lado as mechas elas vão estar um pouco mais voltadas para baixo, né? No outro lado lá a gente já tinha feito uma que vai estar voltada para cima, mas nessa aqui a maioria é voltada para baixo mesmo, beleza? Até a base final. Então aqui no caso eu vou desenhar 4 mechinhas, né? Todas voltadas para baixo e um tracinho final. Bom, o rosto do Luffy ele tá basicamente pronto, né, cara? Agora vamos finalizar aqui a base do pescoço dele. O pescoço dele vai encostar no limite da folha mesmo, tá? Por isso que eu demarquei essas bolinhas, para tentar deixar o rosto de cada um proporcional ao rosto deles, certo? Então vai ficar tudo com o rosto bem parecido em questão do mesmo tamanho, tá? Depois eu posso fechar a base da camisa, né, da roupa dele. Essa roupa que eu quis fazer aqui, como ela tá só aparecendo só um pouquinho, eu vou explicar para vocês, né? É a roupa do Wano, tá? Quando ele chegou em Wano, que ele vestiu uma roupa de samurai, é essa roupa que ele tá vestindo aqui, tá? Então a gente vai ver só a parte da gola da roupa em cima mesmo, não tem tanto detalhe, certo? Depois eu posso fechar até a base do cabelo restante aqui atrás da orelha dele, né? Embaixo da orelha dele tem uns destaquezinhos de cabelo para colocar, tá? Não é destaques difíceis de fazer também. E vamos fazer o chapéu. Para fazer o chapéu, o segredo é o seguinte: é você fazer uma demarcação primeiro, tá? E como assim? Você vai mais ou menos definir o tamanho do chapéu, como eu fiz aí, né? Marquei traços leves
para definir o tamanho do chapéu. E logo em seguida eu vou fazendo a textura do chapéu, né? Aquela textura de palha, né? Que é todo quebradinho, tá? Tem toda a ondulação, né? Então eu vou desenhando aí, deixando com a textura bem legal. Depois vai ter uns tracinhos também das palhas do chapéu, mas isso eu vou fazendo logo na line art mesmo, tá? Para deixar algo mais bacana e mais desenvolvido no desenho. Vou fechar ali na base do ombro só tipo uma cordinha do chapéu que vai para enfim, né, que sai da ponta do chapéu. A gente não consegue ver a outra porque tá meio escondido ali por causa da linha que eu desenhei, mas tá tranquilo, o lufão aí, hein? Bom, agora que o lufão ficou bonitão, todo redondo, né, todo definido, eu vou fazer o seguinte. Nessa fase o ano, ele sempre anda com um galhozinho assim na boca, né? Tipo um capim, digamos assim, um capim na boca, beleza? Então vou desenhar esse capinzinho, esse galhozinho, tá? E vai ficar bem bacana, cara. Vai combinar demais com a fase Luffy o ano, né? Bom, galera, como vocês podem ver, eu tinha desenhado a caveirinha aqui, ó, da bandeira pirata do Luffy, só que eu achei que ficou pequena demais, cara. Eu quero que ela preencha mais espaço aqui no desenho, porque o desenho ele tem muito espaço, né? Então vou apagar e vou fazer uma maior, tá? Para fazer essa caveirinha, eu vou usar o auxílio da fita, né? Como se fosse um todo dela, né? Como se fosse a parte toda dela, e ela vai servir, essa fitinha vai servir para fazer todas as outras caveirinhas, tá? Então você pode demarcar 7,5 cm e começar a detalhar essa base do rosto das caveirinhas aí agora, tá? Então primeiro, né, eu vou demarcar o chapéu aqui na base de cima, é só passar um traço reto mesmo que deixa o chapéu já demarcado, e a base dos olhos. Esses olhos aqui da caveirinha, tá? Vai ser a única coisa que eu vou modificar depois. Eu vou desenhar eles um pouco maiores, tá? Eu percebi que eles não estavam num tamanho legal também, eles estavam pequenininhos demais, né? Então depois aí eu venho e faço eles um pouco maiores. Eu faço também a basezinha do nariz, que o nariz não vai ser modificado, vai ser desse jeito mesmo, tá? E aí vai ficar assim, ó, um pouquinho redondinho também, um pouquinho amassadinho no caso, né? E também depois a gente pode finalizar a caveirinha colocando os detalhes do dente dela, né? E os ossos, tá? Que são aqueles ossos da bandeira do Luffy, já vai ficar bacana. Como não aparece a parte de cima do chapéu, né, a gente não precisa fazer mais nada. E também não aparece o canto dos ossos, né, nem os outros ossinhos de cima. Mas só olhando assim você já vê que é a caveira do Luffy, né? Bom, o desenho do Luffy basicamente pronto, agora já podemos partir para o segundo personagem. E vamos começar com o segundo personagem. Eu vou desenhar o Zoro, né? Porque ele já está lá em cima, é mais fácil para desenhar também. Então é o seguinte, eu vou fazer a mesma demarcação que eu fiz com o Luffy, só que com essa parte do Zoro vai ser diferente porque as linhas em horizontal eu não fiz elas curvadas, né? Como eu fiz com o Luffy. Eu fiz as duas retas, tá? Para a gente poder trabalhar os olhos do Zoro aqui agora, certo? Então vou fazer duas demarcações, uma de um lado, uma do outro, para deixar uma demarcação legal aí para vocês, certo? E logo em seguida eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer logo o olho fechado dele, né? Que é o olho que tem o corte e tudo mais. E para fazer esse olho fechado, ele tem três curvas. Ele tem a curvinha inicial, ele tem a curvinha que vai para o centro e a que vai para o centro para o final, né? Então aí você faz essas três curvinhas aí para deixar um destaque bacana, juntamente com detalhe de pálpebra, né? Tem um detalhezinho em cima de pálpebra e um detalhe embaixo também depois, mas aí a gente faz depois, beleza? Em seguida eu posso desenhar a sobrancelha dele, é uma sobrancelha simples de fazer, é fina também. Ela vai ser grossa só no início, ali na ponta, próxima ao olho, e depois ela vai fazer uma grande curva lá atrás, tá? Lá no final ela vai gerar uma curva muito legal, beleza? Lembrando que o Zoro tem o corte, né? Então vamos fazer o corte também. Não exagera no tamanho desse corte, tá? Só passa um pouquinho para baixo do olho e na base da sobrancelha um pouquinho acima também. E vai ficar legal, certo?
Aqui agora eu vou fazer tipo umas linhas de expressão nas laterais do olho, né? Que vai ter no outro olho também terá essas linhas de expressão, certo? E eu também posso demarcar aqui o nariz do Zoro, né? Vamos aproveitar e fazer essa base do nariz do Zoro. Para fazer, veja que eu estou usando o círculo ainda, estou fazendo ele por dentro do círculo e tem um espaçamento no limite do círculo, né? Essa foi a medida que eu peguei para poder fazer essa demarcação do nariz do Zoro, beleza? Em seguida, eu vou fazer o outro olho. Para fazer o outro olho, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as linhas expressivas primeiro, né? Essas linhas expressivas atrás do nariz, no caso do lado ali do nariz, e depois eu vou demarcar o olho, né? O olho dele, aqui nesse caso, ele vai ter duas curvas, que vai ser a primeira curvinha aqui no início, até uma reta até o final, né? Uma curvinha embaixo, a de baixo é como se fosse uma curva bem ligada mesmo, um arco mesmo, tá? E depois que a gente faz essas curvinhas, né, a gente pode adicionar aí linha de pálpebra e também a sobrancelha do Zoro, certo? A sobrancelha vai ser o mesmo estilo, né, como a gente já fez a primeira, a segunda vai ficar um pouco mais fácil, porque a gente sabe que no início ela é um pouco mais grossa, e aí vai subindo, né, vai afinando e dá uma quebra lá em cima na curva, tá? E depois a gente pode aqui adicionar também a íris, né, a pupila e a íris dele, beleza? Bom, vamos lá. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Veja que eu já adicionei também os detalhes, a pálpebra que eu disse que ia ter embaixo do olho cortado e o detalhe ali no outro olho também, tipo aqueles dois tracinhos, tá? Vamos fazer a boca dele agora, certo? Para fazer a boca dele é o seguinte, eu vou fazer como se fosse um sorriso normal, só que com os cantos ali meio que cortadinhos, digamos assim. E a base de baixo vai ser os dentes do Zoro, tá? Esses dentes dele a gente faz uma outra curva como se fosse o sorriso, como se fosse fechando uma boca completa mesmo aqui, né? Dando um sorriso. Vou deixar os destaques dos dentes, né? De um lado e do outro, tá? E aqui agora eu posso desenhar também o detalhe da espada, certo? Uma coisa que eu aconselho a você para poder fazer essa espada é você usar o auxílio de uma régua, tá? Você pega a régua, eu ia fazendo direto, mas eu percebi que se eu fizesse com a régua seria legal. Então, por enquanto, eu vou fazer apenas demarcações. Vou demarcar uma linha na base de cima dos dentes, na parte de baixo e uma outra um pouquinho mais próxima, né, que é para dar o efeito de volume aqui da espada, de relevo, aqui embaixo, tá? Veja como tá ficando. Beleza, a gente demarcou isso aí, vamos deixar para finalizar a espada depois. Vamos fechar a base do rosto do Zoro, beleza? E para fazer isso, vamos desenhar as costeletas dele, de um lado e do outro. Primeiramente, né, a gente desenha essas duas costeletas e fecha também ali a base do rosto dele, tá? Lembrando que o rosto, sempre que ele vai descendo para o queixo, ele vai afinando, né? Ele vai ficando mais fino, certo? Aqui agora eu vou desenhar a base de cima da cabeça, que depois será um pouquinho ajustada, tá? Eu vou colocar mais uns tracinhos de cabelos também. Vou desenhar a base expressiva da testa, né, dele, que ele tem muita parte expressiva aqui na testa, certo? Lembrando que o One Piece ele trabalha muito isso nos personagens, né, muitas expressões. E depois eu posso até fechar essa parte de cima da cabeça, colocando também aquela franjinha central que ele tem, né, que é duas franjinhas de um lado e duas franjinhas do outro. Essa parte de cima da cabeça, como eu falei para vocês, vou colocar mais alguns traços depois, principalmente na line art, né, para deixar um destaque mais bacana. Mas não se preocupa que vocês vão conseguir ver todos os detalhes certinhos, tá? Aqui agora vamos desenhar a orelha do Zoro, né? As orelhas no caso, beleza? E para fazer as orelhas, por enquanto eu vou fazer só demarcações, tá? Para fazer ela eu vou demarcar as linhas que eu usei para o olho, né? A base de cima da orelha vai ser pela linha do olho e a base de baixo vai ser ali na altura da boca, tá? Essa parte aqui eu vou fazer de um lado e do outro, certo? Vou deixar essas duas demarcações. Logo após eu posso fazer também a demarcação do cabelo do Zoro, né? Colocando aqueles tracinhos do cabelo de movimento, né? Uma movimentação aqui no cabelo dele. Onde as mechas são bem curtinhas mesmo e umas vão estar voltadas para cima, outras para baixo. E assim eu vou variando no desenho. Lembrando que depois vai ter mais alguns tracinhos por dentro, né? Na line art eu vou explicar para vocês coisas que eu adicionei, né? Para dar uns detalhes a mais ao desenho. Agora podemos fazer todos os detalhes das orelhas, tá? Vou começar com essa orelha aqui do olho aberto, certo? Fazendo os detalhes de dentro, que é uns detalhezinhos simples de desenhar, né? Só vai fazer umas curvas para poder deixar
como se fosse realmente uma orelha, né, desenhada ali. E seguinte, ó, essa outra orelha dele do olho fechado é a orelha que vai ter os brincos, né? E os brincos dele é o seguinte, eu vou marcar 3 bolinhas, tá? E depois dessas 3 bolinhas eu vou descer os detalhes dos brincos, que é tipo como se fosse gotas d'água. Só que como a espada tá pela frente, a gente não vai ver a ponta dele ainda, tá? A gente não vê bem a ponta desses brincos, certo? Vai ver de 2 aqui, mas aqui a gente vai ajeitar depois. Por enquanto agora podemos aí voltar para a parte da espada, né? Já para poder finalizar ela, né? Poder finalizar essa basezinha do cabo dela aqui completa, beleza? Vou colocar o detalhe na base final ali da espada, tá? Vou colocar também um detalhezinho ali naquela parte inicial do cabo, né? Que é aquela que gera a divisa entre o cabo e a lâmina. E também podemos até fechar, né? Colocar aquela barra cilíndrica que tem aqui, aquela proteção, né? Que tem entre a espada e a lâmina também, tá? Então vou fazer aí na katana do Zoro, certo? Colocando o efeito de relevo, né? Que aí eu vou desenhar primeiro um círculo, né? Depois eu vou dar um efeitozinho de relevo curvando um pouco mais e aí eu vou descendo esse círculo, colocando mais alguns outros detalhes lá por dentro, tá? Que aí vai deixar muito bacana. Agora vamos desenhar o queixo do Zoro, né? Vamos finalizar ele. E veja só, para eu desenhar o queixo, eu meio que imagino, né, a parte de baixo dele, a parte passando pela parte da espada, tá? Se a gente conseguir fazer essa linha imaginária por aí pela espada, a gente consegue ver certinho o que é que está acontecendo aqui no desenho do personagem, beleza? Então assim vai ficando mais bacana. Vou fechar os detalhes aqui na base do queixo do Zoro, tá? Vou fechar detalhe também ali na base dos brincos, né, que é o que faltou. E agora só resta também os detalhezinhos aqui nessa parte da espada. Aquelas formas geométricas, né, que elas são geradas através da entrelaçamento do tecido, né? O tecido vai entrelaçando, tem um tecido nessa parte da katana, né? E aí eu vou desenhar todas essas formas geométricas de forma deitada mesmo, juntamente com vários outros detalhes aqui, né? Tipo das dobras, da costura, do relevo, do volume do tecido na base da espada, beleza? Então tudo vai ficar completinho aí e a gente já consegue ter um destaque muito legal, muito bacana no desenho do Zoro, tá? E falta pouca coisa agora para a gente terminar o personagem, né? Primeiro, vamos descer os destaques do ombro dele aqui, né? Que não vai mostrar muita coisa porque a espada já está cobrindo muito aqui do desenho. E vou colocar alguns detalhes por dentro, né? Como detalhe ali no pescoço, né? E algumas outras partes, beleza? Bom, agora vamos para a caveirinha do Zoro, né? A caveira do Zoro ela já é um pouco diferente da do Luffy. Lembrando que as 3 caveiras que a gente for desenhar, ela vai ter a mesma base, tá? Então primeiro eu vou demarcar, né? Ali eu vou fazer ela um pouco cortada também. Estou usando a mesma fita que eu usei para fazer a do Luffy, né? E a gente vai começar aqui fazendo as demarcações, né? Aqui no caso, eu vou começar demarcando tipo um corte, né? Nessa parte inicial, que é como se fosse representando a touca preta do Zoro. Vou fazer a base do olho aqui cortado, né? A caveirinha com o olho cortado fica super bacana, cara. Então a gente vai fazer tipo um X mesmo, um sinal de mais aqui, né? Todo curvadinho, tá? E a base do círculo do olho aqui também eu vou fazer, certo? Foi nessa parte aqui que eu percebi que eu estava meio que desenhando pequeno, né? Esses círculos dos olhos dos personagens, das caveiras, tá? Mas por enquanto eu vou finalizar o círculo ali na basezinha que seria no nariz, no caso, né? Vou fazer os brincos também, que essa caveirinha tem os brincos também, tá? Eu achei bacana demais por causa disso também. Colocar os brincos ali no lado. E vou finalizar também a base da boca, que é o mesmo estilo da caveira do Luffy, né? Na base da boca não muda nada, tá? A gente vai desenhar ela um pouquinho aberta, né? Ela é fechada no início e vai abrindo para a parte do queixo, né? Ela vai ficando mais aberta. E aí a gente fecha os detalhes de dentes também para deixar bacana.
Aqui eu vou começar agora a detalhar as espadas, porque ao invés de ser ossos, são espadas que estão aqui atrás dessa parte da caveira do Zoro, certo? Só que como já está muito preenchido no desenho, não vai mostrar tantos detalhes das espadas, beleza? Mas mesmo assim eu vou finalizar aqui todos esses tracinhos nos 4 lados dela, né? Essa do Zoro, ela aparece nos 4 lados, tá? Então eu posso finalizar todos os tracinhos, deixar tudo legal e colocar todos os detalhes que precisa nela, tá? Lembrando que o Zoro tem uma terceira espada, né? Ele tem a espada que vai na boca. Só que no caso da caveira, ela vai ficar lá por trás, tá? Então vou desenhar aqui com o auxílio da régua. Vou fazer a reta que vai ficar na altura da caveira, tá? A espada aqui na altura da caveira. E aqui agora eu vou fazer a base da espada completa, né? Que aqui no caso é para representar a espada branca, a espada que ele carrega sempre na boca, né? Então eu vou fazer o detalhe ali na frente de curvatura, da lâmina também, né? Vou fazer a barra de proteção ali da espada também, juntamente com o cabo, né? Com todos os detalhes. O cabo tem os detalhes da barra de proteção, que eu vou desenhando, e também tem a partezinha final também, né? Tem o detalhezinho final do cabo da espada, juntamente com as formas geométricas que a gente acabou de fazer também na espada ali da boca do Zoro, beleza? Aqui nesse caso a gente vai desenhar só duas, é como se fossem quadrados, só que eles estão inclinados, né? Tendo isso, agora eu vou aumentar um pouco o tamanho do olho da caveira, tá? Vou aumentar também o olho da caveira do Luffy, porque aqui eu não tinha me conformado com o tamanho que tinha ficado. Para mim tinha ficado muito pequeno no desenho e como eu falei para vocês lá no início, eu ia fazer essas modificações. Agora vamos para o terceiro desenho, que é o Sanji, né? Bom, e para fazer o Sanji, a marcação dele vai ser diferente dos dois também, tá? A gente vai fazer o traço em vertical um pouco inclinado e os dois em horizontal também inclinados, né? Embora a gente esteja fazendo eles retos, veja que eles vão estar inclinados para cima, porque o rosto do Sanji não está tão reto, já está um pouco mais diferenciado, beleza? Bom, vamos começar aqui com a base do olho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou demarcar o espaço para os dois olhos, embora um deles o cabelo vai cobrir, né? A gente não vai conseguir enxergar, mas mesmo assim eu vou deixar demarcado, tá? E nessa base do olho demarcado dele, eu vou fazer o seguinte, ó. A base de cima do olho do Sanji, ele é meio que, digamos assim, quadradinho, né? Ele começa com uma pontinha, ele vai reto no centro e lá no final desce outra pontinha também. A parte de baixo é a mesma coisa, só que a parte de baixo vai ser um pouquinho mais fino, certo? É a única diferença, mas é basicamente a mesma coisa. E a íris do Sanji é preta, né? Totalmente preta, então é só fazer uma bolinha preta que vai ficar legal. Depois a gente pode puxar a sobrancelha dele, né, descendo o traço ali para poder finalizar. Lembrando que a sobrancelha do Sanji, nesse caso aqui, ela é espiral, beleza? A gente vai gerar o espiralzinho dela, né, para deixar bem bacana. E também depois a gente pode adicionar os detalhes, né, expressivos aqui no olho, tá? Um detalhezinho de pálpebra, detalhezinho também ali no canto do olho, né, que vai para a base do nariz. E aí vai ficando cada vez mais bacana. Lembra que eu falei que esse outro olho não aparece, né? Mas por enquanto vamos deixar ele aí e vamos fazer o nariz. Para fazer o nariz do Sanji é o seguinte, eu vou puxar o traço, né? E lá embaixo eu vou demarcar as duas narinas. Só que tem um porém. Com o tempo foi passando aí, eu fui olhar o desenho direito, eu percebi que esse nariz aqui eu desenhei ele um pouco grande, tá? Então se você quiser esperar um pouquinho para deixar para fazer o nariz depois, você faz. Essa base aqui agora vai ser a boca. E foi aqui que eu percebi que eu desenhei o nariz dele bem baixo, né? Porque ele ainda tem tipo um bigodezinho, tá? E se você ver entre a boca e o nariz, não dá para desenhar um bigode que fique legal, certo? Por isso que eu vou reduzir o tamanho do nariz dele depois, porque aqui para mim a boca já tinha ficado numa proporção legal. Ele tá com um sorrisão também. E ele também vai ter o cigarro aqui na boca, né? Veja que cada um dos personagens está com alguma coisa que diferencia, né? E todos têm algum item na boca. O Zoro é a espada, o Luffy é, digamos assim, o capim e o Sanji é o cigarro, né? Enfim, vamos lá.
fechando aí, nós temos agora o desenho completo dessa base da boca do Sanji. E o segredo para desenhar o rosto do Sanji é o seguinte: quando você chega mais ou menos na metade da boca, é onde vai girar para o queixo dele. E aqui é onde eu chego o limite da folha também, né? Logo na base do queixo é onde eu vou chegar nesse limite da folha, não tem muito mais o que fazer. Mas aqui a gente consegue desenhar aquela barbicha dele embaixo, né? Que é tipo uma barbinha, tá? Com alguns detalhezinhos. Eu já vou até deixar um pouco escurecido para ficar mais fácil aí para você que está desenhando. E eu vou fechar a outra base do rosto voltando ali na parte do Sanji. Veja que não tem tanto detalhe para a gente poder fazer essa base do rosto, tá? Agora aqui eu vou demarcar a franja que vai ficar por cima do cabelo. Ela vai até a altura limite ali do desenho também da demarcação que eu fiz ali no desenho, tá? Lembra que eu deixei lá no início do vídeo, né? Todas as demarcações com todas as medidas, tá? Por isso que eu tô passando as medidas dos círculos aqui também para você poder saber fazer certinho o desenho. E eu posso fechar agora essa base completa do cabelo do Sanji na lateral, tá? Como a gente já está trabalhando a lateral do Sanji aqui, eu fiz a primeira parte, digamos que é uma primeira etapa do cabelo dele. Tem uma outra base ainda para o cabelo dele. Mas antes disso, eu posso fazer até essa partezinha aqui da orelha do Sanji, tá? E agora é só fazer as outras etapas do cabelo, né? Colocando as outras mechinhas que vai ficar legal. Lembrando que eu tenho um curso online que eu ensino muito mais sobre desenhos. Você vai aprender a desenhar diretamente comigo. Se você está gostando dessas dicas, imagina só lá no meu curso online que eu tenho mais tempo de vídeo, que eu posso ter uma criatividade maior, com explicações melhores, tá? Então me dá uma chance clicando no primeiro link da descrição, se torna meu aluno, você vai aprender a colorir também, beleza? Qualquer dúvida você pode me chamar no Instagram também, Gilmar Marcel Art ou Gilmar Marcel Up, que eu vou dar dicas para você lá sobre o meu curso também, beleza? Bom, aqui agora veja que eu já comecei a fechar os detalhes da roupa, né? Por isso que eu não estava falando muito sobre a roupa, porque é detalhe super fácil. Detalhezinhos que vai para a base do ombro, a gente só leva um relevo ali, né? Faz um relevozinho da roupa, já fica legal, tá? Agora desse outro lado aqui do cabelo, a gente vai fechar a franja final dele, né? Que é aquela franja que fica por cima do cabelo mesmo, tá? Nessa parte aqui já se torna um pouquinho mais difícil, porque aí a gente vai trabalhar um pouco mais ondulado, né? O fio vai estar umas mechas voltando para um lado, outra mecha para o outro, tá? E aqui vai ter um volume maior no cabelo também, certo? Mas mesmo assim, com todos esses aspectos, né? A gente consegue desenhar certinho, porque você consegue ver o que eu estou fazendo, né? E o volume do cabelo tá ficando bem legal também, certo? Então veja só como tá ficando, não passa tanto volume para fora, tá? Para não ficar estranho, porque o Sanji ficar com cabelão grandão também, que não é bem assim, tá? Logo depois a gente pode finalizar a base da roupa do Sanji e o bigodinho dele. E foi nessa hora do bigodinho, né? Finalizando a roupa primeiro, tá? Nessa hora do bigodinho que eu percebi que eu precisava melhorar um pouquinho mais o traço do nariz. Então eu desenhei, eu decidi apagar a parte de baixo do nariz, o traço de baixo do nariz, e fazer os bigodinhos ali embaixo, né? Que são apenas alguns tracinhos, tá? Aqui no meu caso eu fiz cerca de 12 tracinhos para finalizar aqui esse bigodinho do Sanji, beleza? Bom, essa parte aqui agora já está feita, só falta a caveirinha do Sanji, que para mim é até uma das mais fáceis de fazer, tá? Porque ela vai ocupar muito espaço também, né? Vamos desenhar essa base de cima. Eu fiz um traço aí, veja que eu fiz um traço de cortezinho ali, só que é para eu definir a altura dos olhos da caveira, tá? Que aqui já vai dar uma altura legal pra gente. Depois a gente desenha a bolinha dos olhos, né? Faz a outra bolinha lá, que é a bolinha do nariz. Essa caveira do Sanji também tem um tracinho, uma sobrancelha, né? Com aspecto espiral, mas aqui a gente não vai conseguir ver porque está cortado no desenho, né? E depois a gente pode desenhar a base de baixo da caveira, que é aquela boca, né? Lembrando que a boca ela começa fina e vai engrossando e arredonda lá no final. Essa aqui a gente consegue enxergar bem esse aspecto, né? Essa aqui a gente consegue mais enxergar esse aspecto, tá? E depois a gente finaliza com os traços dos dentes, né? Que são tipo um cortezinho do sorriso com mais 3 tracinhos para simbolizar os dentes, tá? E a caveira do Sanji são talheres, né? Tipo um garfo e uma faca, beleza? Só que nesse caso a gente não vai conseguir enxergar direito, né? Principalmente a parte do garfo, que não aparece nada. Só vamos conseguir enxergar o finalzinho
mas aí a gente faz esse finalzinho quadrado das caveiras para deixar um destaque bacana. E na parte da faca, né, que aqui aparece, eu vou fazer tipo uma curvinha ali em cima, tá? Então veja só como ficou bacana o nosso desenho. Cara, esse desenho eu sei que ele vai te dar trabalho, mas se você fizer, eu tenho certeza que você vai gostar do resultado dele, porque ele ficou bonitão, hein? Agora vamos para a line art e é o seguinte, para fazer a line art é aquela coisa de sempre, né? Eu vou deixar o esboço bem mais claro, tirando o excesso do grafite, eu vou usar uma borracha chamada limpa-tipos. Você pode usar a borracha comum também, passa ela bem de leve no seu desenho, só para tirar aquele excesso de cima para a canetinha pegar um pouco melhor no seu desenho, tá? E depois eu vou usar uma canetinha aqui, uma ponta 0,5 para fazer todo o desenho, tá? Toda a line art que eu fizer vai ser com a canetinha na ponta 0,5, tá? Então eu começo com o Zoro, com o Luffy, eu vou variando assim os personagens. Aqui não tem tanto uma regra a se seguir, tá? E veja que eu sempre vou variando o traço da line art, beleza? Então vamos lá, detalhes adicionados aqui na line art são os detalhezinhos do chapéu do Luffy, né? Que eu vou colocar uns detalhezinhos de palha no chapéu dele, tá? Para deixar um destaque bem bacana. Esse palitinho que o Luffy tá na boca também, eu fiz tipo uns tracinhos, uns cortezinhos bem de leve, como vocês podem observar. A parte do Zoro foi mais para a parte do cabelo dele mesmo, que eu adicionei alguns traços na base do cabelo dele, né? E o Sanji não teve tantos destaques assim adicionados. Na verdade, não teve destaques adicionados, tá? O Sanji é o que a gente desenhou e tá aí bacana. Bom, essa foi a nossa primeira parte, o vídeo ficou extenso, eu sei, mas eu tenho certeza que você curtiu esse desenho, foi um dos melhores que eu já trouxe aqui do One Piece no canal, bem diferente também, e é um fanart do zero mesmo, né, cara? É um fanart que eu criei para poder ensinar a vocês, tá? Não existe essa imagem aí a não ser essa que eu desenhei, beleza? Então é isso aí, ó, parte 2 de coloração, primeiro comentário fixado. Não esquece de se inscrever no meu curso online para aprender muito mais comigo, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais, tá? E aí, até o próximo vídeo. Link do curso tá no comentário fixado ou na descrição. Valeu!